Pessoas como você deveriam agradecer por ter um emprego em uma casa de qualidade e tentar parecer mais educadas do que realmente são. Verônica Monteiro cravou essas palavras como punhais na jovem que estava diante dela, seus olhos percorrendo com desdém as roupas simples e os sapatos gastos. Para Verônica, a cena era familiar. Mais uma empregada pobre tentando se fazer de importante que precisava ser colocada em seu devido lugar. Mas Amanda Silva, aos 25 anos, apenas sorriu, educadamente, e respondeu com uma elegância que fez Verônica franzir ligeiramente as sobrancelhas. O que a madame arrogante não sabia era que havia acabado de humilhar alguém que guardava segredos capazes de destruir para sempre suas certezas sobre superioridade social. A mansão dos Monteiros se erguia como um monumento à desigualdade social. Seus jardins impecáveis e fachada imponente gritavam riqueza para todo o bairro nobre, enquanto Verônica caminhava pelos corredores com a arrogância de quem nascera no berço de ouro. Aos 42 anos, Verônica havia transformado o preconceito de classe em uma arte refinada. Conhecia cada funcionário pelo salário que pagava, nunca pelos nomes, e tinha um talento cruel para fazer pessoas simples se sentirem insignificantes com apenas um olhar desdenhoso. "Dona Carmen, a nova empregada já chegou?" Verônica perguntou à governanta, ajustando seu colar de pérolas. "Espero que desta vez você tenha encontrado alguém que conheça seu lugar." Carmen, que trabalhava ali há 15 anos, suspirou discretamente. "Ela deve chegar em alguns minutos, senhora. Parece uma moça responsável." Responsável. Verônica riu com desprezo. "Carmen, pessoas dessa classe social raramente compreendem responsabilidade real. Vivem de favor em favor, sem nunca entender o que significa construir algo com as próprias mãos." O som da campainha ecoou pelo hall principal. Carmen se apressou para atender, enquanto Verônica se posicionou estrategicamente no topo da escadaria de mármore, sua posição favorita para causar a primeira impressão de superioridade absoluta. A porta se abriu e Amanda Silva entrou no hall. Seus 25 anos carregavam uma postura naturalmente elegante que contrastava com suas roupas claramente baratas. Uma blusa branca que, apesar de impecavelmente limpa, mostrava sinais de muito uso e sapatos que haviam conhecido dias melhores. Mas havia algo em seus olhos que chamava a atenção, uma inteligência silenciosa que observava cada detalhe do ambiente luxuoso. "Boa tarde", Amanda disse, estendendo a mão para Carmen com educação genuína. "Sou Amanda Silva. Muito obrigada pela oportunidade." Verônica desceu a escadaria lentamente, cada passo calculado para demonstrar a distância social entre elas. Quando chegou ao hall, examinou Amanda de cima a baixo com um olhar que não disfarçava suas conclusões sobre classe social. "Então você é a nova e funcionária", Verônica disse, sua voz carregada de condescendência automática. "Espero que Carmen tenha explicado que aqui mantemos padrões muito específicos. Pessoas como você nem sempre compreendem as exigências de uma casa de qualidade." Amanda manteve o sorriso, mas algo brilhou em seus olhos, não submissão, mas uma dignidade silenciosa que Verônica não esperava encontrar em alguém da periferia. "Compreendo perfeitamente, senhora Monteiro. Estou aqui para aprender e oferecer meu melhor trabalho." Verônica franziu ligeiramente as sobrancelhas. A forma como Amanda falava era diferente. Não havia erros gramaticais, gírias de favela ou aquele tom servil que ela esperava de pessoas dessa classe. "Ótimo", Verônica respondeu, decidindo ignorar a estranheza. "Carmen mostrará suas funções. Lembre-se de que esta casa recebe pessoas importantes regularmente. Não podemos ter constrangimentos causados por inadequações sociais." O comentário pairou no ar como uma lâmina afiada. Carmen baixou os olhos, conhecendo bem o veneno sutil de sua patroa, mas Amanda simplesmente assentiu com dignidade.
Naturalmente, farei questão de estar sempre à altura das necessidades da casa, Amanda respondeu. E novamente havia algo em seu tom que soava mais profissional que submisso. Enquanto seguia Carmen pelos corredores, Amanda observava cada detalhe da mansão, não com o deslumbramento que Verônica esperaria, de uma favelada, mas com um olhar analítico e conhecedor. Quando passaram pela biblioteca, Amanda diminuiu o passo imperceptivelmente, seus olhos percorrendo as lombadas dos livros com um interesse genuíno. Esta é uma coleção impressionante, Amanda comentou baixinho para Carmen. Vejo algumas primeiras edições ali. Carmen olhou surpresa. Você entende de livros? Um pouco, Amanda respondeu discretamente. Mas Verônica, que as seguia à distância, captou a conversa. Primeiras edições? Verônica interveio bruscamente. Como assim? Amanda se virou calmamente. Desculpe, senhora Monteiro. Apenas comentei sobre a beleza da biblioteca. Você disse algo sobre primeiras edições. Apenas observei que alguns livros parecem ser edições mais antigas. Admiro pessoas que colecionam literatura clássica. A resposta era diplomaticamente evasiva. Mas havia algo na forma como Amanda falava sobre literatura clássica que fez Verônica se sentir desconfortável. Pessoas pobres não deveriam usar esse vocabulário. Carmen, continue mostrando as dependências, Verônica ordenou secamente. Naquela tarde, enquanto Amanda organizava seus poucos pertences no pequeno quarto dos funcionários, Verônica observava da janela da sala principal. Entre roupas simples e alguns objetos pessoais, Amanda guardou cuidadosamente um estojo que parecia conter canetas especiais e alguns livros que havia trazido numa pequena mala. Interessante, Verônica murmurou. Por que uma empregada doméstica precisaria de canetas especiais? Durante o jantar, servido sozinha em sua mesa para 12 pessoas, Verônica refletiu sobre as primeiras impressões. Havia algo em Amanda que não se encaixava no perfil de pobre necessitada que ela esperava encontrar. A postura ereta, o vocabulário cuidadoso, a forma observadora como examinara os livros, talvez seja apenas alguém que se esforça para parecer mais refinada, Verônica concluiu, cortando seu salmão importado. Logo descobrirá que classe social não se finge. Nasceu pobre, morrerá pobre. Mas, no fundo, uma pequena semente de inquietação havia sido plantada. Na manhã seguinte, quando Amanda desceu para começar seu primeiro dia, Verônica já a aguardava na cozinha. O que ela viu a deixou momentaneamente confusa. Amanda havia preparado a mesa do café com um cuidado quase profissional. Os guardanapos dobrados de forma sofisticada, as flores arranjadas com técnica evidente, cada utensílio posicionado com precisão. Quem ensinou você a arrumar uma mesa assim? Verônica perguntou diretamente. Sempre procurei aprender a fazer as coisas da melhor forma possível, Amanda respondeu, secando as mãos no avental. Onde você aprendeu essas técnicas? Amanda hesitou por uma fração de segundo, tempo suficiente para Verônica perceber que havia tocado em algo importante. Trabalhei em alguns lugares antes de vir para cá. Sempre observei como as coisas eram feitas. Que lugares? Alguns restaurantes, eventos, lugares onde pude aprender sobre apresentação. A resposta era vaga demais. E Verônica sentiu que Amanda estava escondendo algo. Uma pessoa realmente pobre não teria acesso esse tipos de eventos que ensinavam esse nível de sofisticação. Enquanto Amanda começava suas tarefas diárias, Verônica a observou discretamente. Cada movimento revelava uma familiaridade com padrões de qualidade que não combinava com sua origem declarada. Quando Amanda limpava os objetos de arte, seus gestos eram cuidadosos demais, como se realmente soubesse o valor do que tocava. Ou ela está mentindo sobre sua origem, Verônica pensou, ou há muito mais nessa história do que ela está contando.
A tarde se aproximava e, com ela, a primeira oportunidade real de testar os limites de Amanda Silva. Verônica decidiu que era hora de intensificar sua investigação sobre quem realmente era aquela jovem que ousava falar sobre literatura clássica e arranjar mesas como profissional de eventos de luxo. O jogo havia começado e Verônica estava determinada a descobrir todos os segredos que Amanda tentava esconder atrás de sua fachada de empregada simples da periferia. A primeira semana de Paul, Amanda na mansão passou com Verônica observando cada movimento como um detetive procurando evidências. As pequenas sofisticações, a mesa arrumada com perfeição, o cuidado excessivo com objetos caros, o vocabulário refinado, irritavam Verônica profundamente. Para ela, pobres deveriam agir como pobres. Na segunda-feira seguinte, Verônica decidiu que era hora de colocar Amanda em seu devido lugar. O momento perfeito surgiu quando suas amigas do clube chegaram para o chá semanal. 5 senhoras da alta sociedade que compartilhavam sua visão sobre hierarquias sociais. Amanda, Verônica chamou, sua voz ecoando pela casa. Venha aqui imediatamente. A jovem apareceu prontamente, usando seu uniforme simples, mas com uma postura que continuava incomodando Verônica. Hoje receberemos visitas muito importantes, pessoas de verdadeira educação e refinamento. Verônica começou, caminhando ao redor de Amanda como se inspecionasse mercadoria defeituosa. Não quero que você apareça na sala principal. Pessoas como você causam desconforto em ambientes sofisticados. Amanda assentiu calmamente. Compreendo, senhora Monteiro. Ficarei na cozinha preparando tudo. E não tente conversar com as convidadas caso seja necessário servir algo. Elas não estão acostumadas a interagir com pessoas da sua origem social. A humilhação era deliberada e cruel, mas Amanda manteve a dignidade. Entendido. Às 3 da tarde, a sala se encheu com o burburinho das amigas de Verônica. Silvia, Helena, Patrícia, Mônica e Cristina, todas mulheres que haviam nascido em berços de ouro e faziam questão de deixar isso claro em cada conversa. Verônica, querida, soube que você contratou uma nova empregada, comentou Silvia, conhecida por seus comentários venenosos sobre classes inferiores. Desta vez conseguiu encontrar alguém que conhece seu lugar? Ah, esta parece mais adequada à sua condição, Verônica respondeu com satisfação. Jovem, humilde e pelo menos não tem delírios de grandeza como a anterior. As mulheres riram, deliciando-se com a superioridade social que tanto apreciavam. Era então que Carmen apareceu, visivelmente nervosa. Dona Verônica, a máquina de café quebrou. Amanda disse que pode preparar na cafeteira italiana, mas perguntou se a senhora prefere método francês ou expresso tradicional. Um silêncio estranho tomou conta da sala. As convidadas se entreolharam curiosas. Método francês? Perguntou Helena. Uma empregada doméstica conhece diferentes técnicas de café? Verônica sentiu uma pontada de irritação. Deve ter visto em algum programa de televisão. Diga para fazer café normal. Na verdade, Patrícia interveio, fiquei curiosa. Há quanto tempo não tomo um café preparado adequadamente? Contrariada, mas sem poder recusar sem parecer grosseira, Verônica acenou para Carmen. Está bem, que ela prepare então. 20 minutos depois, Amanda apareceu carregando uma bandeja com apresentação impecável. Verônica notou imediatamente que a jovem havia encontrado o conjunto de porcelana francesa que ela guardava para ocasiões especiais. Com licença, senhoras. Amanda disse com voz clara e bem modulada. Preparei usando grãos colombianos com método de prensa francesa. O resultado deve ter corpo mais encorpado e aroma mais intenso. As convidadas ficaram visivelmente impressionadas. Não apenas com o café, mas com a explicação técnica e a desenvoltura de Amanda. Meu Deus, que apresentação! Exclamou Helena. E este aroma é realmente excepcional.
Onde você aprendeu sobre esses métodos? Perguntou Silvia, esquecendo completamente que não deveria conversar com pessoas dessa classe. Amanda sorriu educadamente. Sempre tive interesse em aprender sobre diferentes técnicas. É fascinante como cada método realça características específicas dos grãos. Verônica observava a cena com um horror crescente. Suas amigas estavam conversando com Amanda como se ela fosse uma igual, usando vocabulário que pessoas pobres simplesmente não deveriam dominar. Amanda, pode se retirar agora. Verônica interrompeu bruscamente. Certamente. Foi um prazer atendê-las. Amanda respondeu com uma pequena reverência elegante. Assim que Amanda saiu, explodiu um burburinho de comentários. Verônica, onde você encontrou essa jovem? Perguntou Patrícia. É apenas uma empregada comum que precisa do trabalho. Verônica respondeu secamente. Comum? Querida, ela tem mais refinamento que metade das governantas que conhecemos, observou Helena. A forma como falou sobre métodos de café, a postura, o vocabulário. E vocês? Viram como ela serviu? Técnica perfeita, como se tivesse trabalhado nos melhores hotéis, acrescentou Cristina. Verônica sentiu o controle da situação escorregando. Vocês estão exagerando. É apenas alguém que tenta se fazer passar por mais sofisticada. Ou, Silvia disse pensativamente, é alguém que realmente tem mais educação do que aparenta. O resto da tarde foi torturante para Verônica. Cada tentativa de retomar suas histórias habituais era sutilmente desviada de volta à empregada interessante. Quando as amigas finalmente partiram, todas fizeram questão de elogiar novamente o atendimento excepcional. Furiosa, Verônica marchou direto para a cozinha, onde encontrou Amanda organizando meticulosamente a louça utilizada. Amanda, onde exatamente você aprendeu a servir daquela forma? Amanda continuou sua tarefa enquanto respondia. Sempre observei como as coisas eram feitas corretamente. Isso não é resposta. Quero saber especificamente onde adquiriu esse conhecimento. Trabalhei em alguns estabelecimentos onde pude aprender sobre hospitalidade. Que estabelecimentos? Amanda hesitou. E essa hesitação confirmou para Verônica que havia segredos sendo escondidos. Alguns restaurantes e eventos no centro da cidade. Eventos? Que tipo de eventos? Eventos corporativos, algumas celebrações, lugares onde se valoriza bom atendimento. Verônica estudou o rosto de Amanda, procurando sinais de mentira. Mas havia algo na forma calma, como... Amanda respondia que a deixava ainda mais irritada. Pessoas da sua condição social não têm acesso a esse tipo de evento, Verônica declarou com crueldade deliberada. A senhora tem razão, Amanda concordou tranquilamente. Foi uma oportunidade especial na minha vida. A resposta diplomática, sem defensividade ou raiva, desarmou Verônica temporariamente. Ela esperava indignação, talvez lágrimas. Em vez disso, Amanda mantinha uma serenidade desconcertante. Bem, Verônica disse, recompondo-se, aqui você não precisa fingir ser mais do que é. Faça seu trabalho, sem tentar impressionar ninguém com conhecimentos que claramente não pertencem à sua realidade. Compreendo perfeitamente. Naquela noite, Verônica jantou inquieta, remoendo os eventos do dia. Suas amigas haviam ficado genuinamente impressionadas com Amanda, e isso a incomodava profundamente. Como uma favelada poderia causar tal impacto em pessoas sofisticadas? Enquanto isso, no quarto dos funcionários, Amanda escrevia em seu caderno pessoal, um hábito noturno que mantinha religiosamente. Segundo dia de observação, ela anotou com caligrafia impecável. Confirmada a hipótese inicial sobre preconceito de classe como mecanismo de afirmação de superioridade. Interessante como o desconforto aumenta quando expectativas são subvertidas. Próxima fase. Avaliar reações a conhecimentos mais específicos. Na manhã seguinte, Verônica acordou decidida a intensificar seus testes. Se Amanda escondia algo sobre seu passado, ela descobriria a verdade.
O que não sabia era que cada tentativa de expor Amanda apenas revelaria mais sobre suas próprias limitações e preconceitos arraigados. O jogo psicológico entre a madame e a empregada estava escalando e Amanda parecia estar sempre um passo à frente, mantendo seus segredos enquanto plantava sementes de dúvida na mente de sua patroa preconceituosa. Os comentários das amigas sobre Amanda continuaram ecoando na mente de Verônica durante os dias seguintes. Ela se sentia como se estivesse perdendo o controle sobre algo que deveria ser completamente simples: a hierarquia entre patroa rica e empregada pobre. Na quinta-feira de manhã, a oportunidade perfeita para um teste definitivo surgiu quando Roberto chegou em casa com uma urgência. Querida, preciso dos documentos da reunião com os investidores. Estão na gaveta da escrivaninha da biblioteca, mas ela está emperrada novamente, Roberto disse, afrouxando a gravata. Verônica se dirigiu à biblioteca, lutando com a gaveta antiga que sempre travava no tempo úmido. Após alguns minutos de frustração, estava prestes a chamar o jardineiro quando Amanda apareceu discretamente na porta. Posso ajudá-la, senhora Monteiro? Esta gaveta impossível sempre emperra. É uma peça muito antiga e delicada. Amanda se aproximou e examinou a escrivaninha por um momento. Posso tentar? Móveis deste período têm particularidades específicas. Deste período, Verônica repetiu, sobrancelhas franzidas. Amanda pressionou suavemente um ponto específico na lateral, enquanto puxava a gaveta em ângulo ligeiramente diferente. A gaveta deslizou perfeitamente. Como você sabia fazer isso? Verônica perguntou, genuinamente chocada. É uma escrivaninha do século XIX, provavelmente jacarandá brasileiro. A madeira se expande com umidade, mas há um mecanismo de compensação aqui. Amanda explicou naturalmente, apontando para o local exato. Verônica ficou paralisada. Você conhece móveis antigos? Um pouco. É interessante como cada período deixa suas marcas nas técnicas de fabricação e nos mecanismos utilizados. De onde uma pessoa como você aprenderia sobre isso? Verônica perguntou, sua voz carregada de incredulidade e algo próximo ao medo. Amanda hesitou, percebendo que havia revelado demais. Sempre tive curiosidade sobre história e observei peças similares em outros lugares. Que outros lugares? Alguns museus que visitei quando tinha oportunidade. Museus! Verônica quase gritou. Pessoas da sua classe social não frequentam museus. Por quê? Não? Amanda perguntou com genuína curiosidade. Muitos museus têm entrada gratuita ou preços acessíveis. Conhecimento não deveria ser privilégio exclusivo de quem tem dinheiro. A resposta atingiu Verônica como um tapa. A forma tranquila como Amanda questionou seus preconceitos o deixou momentaneamente sem palavras. Naquele momento, o telefone tocou. Era Helena, uma das amigas do chá. Verônica, querida, preciso te contar uma coisa incrível. A voz animada ecoou pelo viva voz. Comentei com meu marido sobre sua empregada extraordinária, e ele ficou curioso. Você sabia que ela reconheceu um quadro na nossa sala como sendo influência da escola veneziana? Meu marido, que é colecionador há 30 anos, ficou impressionado. Verônica olhou para Amanda com o horror crescente. Como assim reconheceu? Quando ela veio com você na semana passada para pegar aqueles documentos, ela comentou discretamente sobre a técnica de luz utilizada no quadro da sala. Meu marido disse que foi uma observação de alguém que realmente entende de arte. Verônica se lembrou vagamente de ter levado Amanda junto quando foi buscar alguns papéis na casa de Helena. Na época, não prestou atenção em nada. Helena, tenho que desligar agora, Verônica disse abruptamente. Esperarei seu retorno sobre o jantar de sábado. E, querida, traga sua empregada se precisar. Ela é uma joia rara. Quando desligou, Verônica se virou para Amanda com uma expressão que misturava raiva e pânico. Você falou sobre arte na casa da Helena? Apenas fiz um comentário educado sobre um quadro.
Bonito, Amanda respondeu calmamente. Que tipo de comentário? Observei que o uso da luz lembrava técnicas venezianas do século XVI. Foi apenas uma observação casual. Casual? Verônica explodiu. Pessoas como você não fazem observações casuais sobre escolas artísticas venezianas. Amanda manteve a calma diante da explosão. Por que não, senhora Monteiro? Porque o conhecimento deveria ser limitado pela origem social das pessoas. A pergunta simples e direta deixou Verônica sem resposta. Como explicar que sua visão de mundo dependia exatamente dessa limitação? Quem é você realmente? Verônica perguntou, sua voz agora mais baixa, mas carregada de suspeita. Sou Amanda Silva, tenho 25 anos, venho de família simples e preciso deste trabalho. Amanda respondeu com a mesma serenidade de sempre. Isso não explica. Como você sabe sobre arte, móveis antigos, técnicas de hospitalidade? Explica sim. Sou uma pessoa curiosa que sempre aproveitou oportunidades de aprender, independente da minha situação financeira. Verônica caminhou até a janela da biblioteca, processando as revelações dos últimos dias. Cada teste que aplicava em Amanda resultava em mais evidências de que a jovem possuía conhecimentos que não se encaixavam no perfil de empregada pobre. Amanda, ela disse sem se virar. Onde você estudou? Estudei? Sim, estudou. Esse conhecimento não se adquire por curiosidade casual. Amanda ficou em silêncio por um longo momento. Sempre fui autodidata. Livros, internet, conversas com pessoas que sabiam mais que eu. Que pessoas? Professores, funcionários de museus, pessoas que encontrei ao longo da vida. As respostas de Amanda eram tecnicamente verdadeiras, mas Verônica sentia que havia camadas de informação sendo omitidas. Você está mentindo para mim, Verônica afirmou. Não, senhora. Estou respondendo suas perguntas honestamente. Mas não está contando toda a verdade. Amanda sorriu ligeiramente. Um sorriso que continha uma sabedoria que perturbou Verônica profundamente. A senhora nunca perguntou pela verdade completa. Perguntou apenas o que queria confirmar sobre seus próprios preconceitos. A observação foi como um soco no estômago. Verônica percebeu que Amanda estava certa. Ela havia feito perguntas para confirmar suas suposições, não para descobrir a verdade. Então, me conte a verdade completa agora, Verônica desafiou. Amanda a encarou por um longo momento. A senhora tem certeza de que quer saber? Porque a verdade pode ser mais desconfortável que suas suposições. O mini-clímax do capítulo chegou naquele momento. Verônica percebeu que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo, mas também que talvez não estivesse preparada para enfrentar a realidade, sobre seus próprios preconceitos. Sim, ela disse, embora uma voz interna a alertasse de que estava abrindo uma porta que não poderia mais fechar. Quero saber exatamente quem você é. Amanda assentiu lentamente. Muito bem, senhora Monteiro. Mas lembre-se de que foi a senhora quem pediu. O silêncio que se seguiu foi denso com a promessa de revelações que abalariam para sempre a percepção que Verônica tinha sobre classe social, inteligência e valor humano. O momento da verdade chegou na sexta-feira à noite, quando Roberto trouxe uma notícia que faria Verônica ver a oportunidade perfeita para expor Amanda definitivamente. Querida, precisamos organizar um jantar para alguns clientes internacionais amanhã, Roberto anunciou. São pessoas muito influentes, um casal de empresários alemães, 2 investidores franceses e uma curadora de arte italiana. Será crucial para os negócios. Verônica sentiu uma centelha de inspiração maliciosa. Se Amanda realmente tinha toda essa educação que parecia demonstrar, chegara a hora de testá-la diante de pessoas verdadeiramente sofisticadas, onde qualquer deslize seria publicamente devastador. Perfeito, amor. Deixe comigo, Verônica disse, já elaborando seu plano cruel.
Na manhã seguinte, ela chamou Amanda para uma conversa. Amanda, Carmen não poderá nos ajudar hoje. Problemas familiares. Você terá que servir à mesa durante o jantar. Certamente, senhora Monteiro. Há algum protocolo específico que devo seguir? Protocolo? Verônica fingiu surpresa. Amanda, essas pessoas são da elite internacional. Conhecem os melhores restaurantes do mundo, falam múltiplos idiomas, entendem de arte, vinhos, cultura. Espero que você não se sinta intimidada por estar tão fora do seu ambiente natural. Amanda manteve a expressão serena. Farei meu melhor para atender adequadamente. Às 8 da noite, os convidados chegaram. Herr Meller e sua esposa da Alemanha, Monsieur Dubois e Madame Laurent da França, e a renomada curadora, Senhora Benedetti da Itália. Verônica os recebeu com pompa, fazendo questão de mencionar discretamente que seria servida por uma empregada local muito simples. Quando se sentaram para jantar, Amanda apareceu usando um uniforme impecável que Verônica não sabia que existia na casa. Seus movimentos eram precisos e elegantes enquanto servia o primeiro prato. "Excuse me", disse Herr Meller em inglês, dirigindo-se diretamente a Amanda. "Could you tell me about this wine selection?" Verônica sentiu uma onda de satisfação maliciosa. Finalmente, Amanda seria exposta diante de pessoas verdadeiramente cultas. "Certainly, sir", Amanda respondeu fluentemente. "Tonight, we're serving a 2019 Barolo from Piedmont, specifically from the Canubi vineyard. It's a Nebbiolo, with excellent structure, offering notes of cherry, rose petals, and subtle earthiness that pairs beautifully with the ossobuco." O silêncio na mesa foi absoluto. Não apenas Amanda havia respondido em inglês perfeito, mas havia dado uma descrição técnica que deixou até mesmo os especialistas impressionados. "Remarkable", murmurou Senhora Benedetti. "You clearly know your wines. Where did you study oenology?" "I've had opportunities to learn from experienced sommeliers", Amanda respondeu modestamente. Verônica sentiu o sangue subindo à cabeça. Não era possível que sua empregada favelada estivesse conversando casualmente sobre vinhos com especialistas internacionais. "Amanda", Verônica interrompeu bruscamente, "você não precisa entreter nossos convidados. Apenas sirva." Um silêncio constrangedor tomou conta da mesa. Os convidados se entreolharam, claramente percebendo a hostilidade desnecessária. "Pardonnez-moi", disse Monsieur Dubois, educadamente, "but your staff member is quite knowledgeable. It's refreshing to find such expertise." "Yes", concordou Signora Benedetti. "I'm curious about your background, dear. Do you work in hospitality professionally?" Amanda hesitou, olhando para Verônica antes de responder. "I have some experience in service industry, but I'm also completing my doctorate in art history at USP." A bomba explodiu. "Doctorate?" Verônica gritou, perdendo completamente a compostura. "Isso é impossível. Você é uma empregada. Você veio da periferia." Amanda manteve a calma absoluta diante da explosão. "Sim, senhora Monteiro. Venho de família humilde e trabalho como empregada para pagar meus estudos. Mas também tenho mestrado em História da Arte e estou concluindo meu doutorado sobre dinâmicas sociais em ambientes de elite." "Fascinating", disse Herr Müller, completamente absorto. "What's your research focus?" "I'm studying how social prejudices affect interpersonal dynamics in wealthy households, particularly how assumptions about class influence treatment of domestic workers." O horror se espalhou pelo rosto de Verônica. "Você está estudando minha família?" "I'm studying social behaviors in general", Amanda esclareceu calmamente. "All names and identities are protected naturally." Roberto, que havia assistido à cena em choque crescente, finalmente encontrou sua voz. "Amanda, você tem doutorado?" "Estou concluindo." "Sim, senhor. Então por que está trabalhando como empregada? Por que preciso pagar as contas enquanto escrevo minha tese? E por que descobri que se aprende muito sobre preconceito social quando as pessoas assumem que você é intelectualmente inferior baseado na sua situação econômica?"
Senhora Benedetti se inclinou para frente com interesse. This is brilliant research. You're documenting firsthand how economic status affects social treatment. Exactly. It's fascinating how people reveal their true character when they believe they're interacting with someone they consider socially inferior. Verônica estava passando pela humilhação mais devastadora de sua vida. Diante de clientes internacionais importantes, ela havia sido exposta como preconceituosa por alguém que descobriu ser mais educada que ela própria. Mrs. Monteiro, Herr Müller disse com tom gelado, I find your treatment of this remarkable young woman quite disturbing. She's conducting important academic research. Acrescentou Madame Laurent. You should be honored to have someone of her caliber in your home. I'd like to discuss your research. No further, disse Senhora Benedetti diretamente para Amanda. I have connections in academic circles that might interest you. Roberto olhava para sua esposa com uma expressão que misturava vergonha e decepção. Verônica, você sabia que Amanda era acadêmica? Não. Ela nunca disse. Because you never asked, Amanda interveio gentilmente. You assumed my intellectual capacity based on my economic situation and never considered that I might have qualifications beyond domestic work. Os convidados começaram a fazer perguntas acadêmicas para Amanda, que respondia com uma erudição que deixava Verônica cada vez mais diminuída. Durante o resto do jantar, foi como se ela tivesse se tornado invisível em sua própria mesa. Quando os convidados finalmente partiram, todos pediram o contato de Amanda e ignoraram completamente Verônica nas despedidas. That was the most enlightening evening I've had in years, comentou Senhora Benedetti. Amanda, I'll definitely be in touch about your research. Sozinhos, finalmente, Roberto se virou para sua esposa com uma expressão que ela nunca havia visto antes. Verônica, o que exatamente você fez com Amanda durante essas semanas? Verônica não conseguiu responder. O mini-clímax da explosão total havia chegado. Ela havia tentado humilhar publicamente alguém que descobriu ser uma acadêmica brilhante e acabara sendo ela própria, exposta como preconceituosa e ignorante diante da elite internacional que tanto admirava. A verdade estava finalmente revelada, e as consequências devastadoras de seus preconceitos de classe estavam apenas começando. As consequências da explosão no jantar começaram na manhã seguinte, quando o telefone de Verônica tocou incessantemente. Mas não eram as ligações de admiração que ela esperava receber após eventos sociais importantes. A primeira foi de Helena, sua voz carregada de choque e decepção. Verônica, Senhora Benedetti, me ligou esta manhã. Ela contou tudo sobre ontem à noite. Como você pôde tratar Amanda daquela forma? Uma doutoranda, e ainda por cima na frente de clientes internacionais. Helena, você não entende a situação. Entendo perfeitamente. Você humilhou uma acadêmica brilhante por puro preconceito de classe. Senhora Benedetti disse que nunca viu algo tão constrangedor em sua vida. O telefone foi desligado abruptamente. Em seguida, Silvia ligou, sua voz ainda mais ácida que o habitual. Querida, soube que você fez um escândalo ontem. Herr Müller comentou com meu marido que seu comportamento foi deploravelmente preconceituoso. Essas foram as palavras exatas dele. Silvia, por favor, deixe-me explicar. Explicar o quê? Que você passou semanas tentando humilhar alguém com doutorado? Verônica, isso é indefensável. Cancelei meu almoço de hoje. Preciso repensar nossa amizade. Uma após outra, as ligações continuaram. Patrícia, Mônica, Cristina, todas cancelando compromissos, expressando desapontamento profundo e questionando se realmente conheciam Verônica. Roberto desceu para o café da manhã com uma expressão sombria, carregando alguns papéis. Verônica, precisamos conversar. Roberto, posso explicar tudo? Não pode, não. Ele colocou os papéis sobre a mesa. Herr Müller cancelou o contrato.
2 anos de negociações perdidos. Ele disse que não pode fazer negócios com alguém que demonstra valores morais questionáveis. Verônica sentiu o mundo desabar. Ele cancelou por causa de ontem. Não apenas cancelou, ele me disse textualmente, sua esposa revelou um caráter que não condiz com nossos valores empresariais. Como posso confiar em negócios com alguém que trata funcionários como seres inferiores? Roberto, isso é exagero. É exagero! Roberto explodiu. Verônica, você gritou com uma doutoranda na frente de clientes internacionais. Você a chamou de empregada favelada, diante de pessoas que agora sabem que ela é mais qualificada que você. As palavras atingiram Verônica como tapas consecutivos. Roberto nunca havia falado com ela desse tom. E não para por aí, ele continuou, pegando mais papéis. Monsieur Dubois também cancelou sua participação no consórcio de investimentos. E senhora Benedetti, bem, ela decidiu ofertar uma bolsa de pesquisa para Amanda. Uma bolsa? Para que Amanda possa concluir o doutorado sem precisar trabalhar como empregada. Ela vai apresentar a pesquisa em conferências internacionais sobre preconceito social. Verônica se sentou pesadamente. A ironia era devastadora. Suas tentativas de humilhar Amanda haviam resultado em oportunidades acadêmicas internacionais para a jovem. O telefone tocou novamente. Era Carmen, ligando de casa. Dona Verônica, não poderei mais trabalhar aí. Minha família ficou sabendo do que aconteceu ontem e não se sente confortável comigo, trabalhando numa casa onde pessoas são tratadas dessa forma. Carmen, você trabalha aqui há 15 anos. E em 15 anos, nunca vi a senhora tratar alguém com tanto desrespeito. Amanda é uma pessoa maravilhosa, educadíssima, e a senhora tentou destruí-la por preconceito puro. Outra linha caiu. Verônica olhou ao redor da mansão vazia, percebendo que estava perdendo tudo. Funcionários, amigos, contratos comerciais, reputação social. À tarde, Amanda apareceu na sala, principal carregando uma mala pequena. Senhora Monteiro, vim me despedir. Despedir? Senhora Benedetti me ofereceu uma posição de pesquisa na Itália. Poderei terminar minha tese com recursos adequados e apresentá-la em universidades europeias. Verônica olhou para Amanda. Realmente olhou. E pela primeira vez desde que a conhecera, via agora uma jovem brilhante, elegante, determinada, que havia mantido dignidade absoluta mesmo diante de humilhações cruéis. Amanda, eu... Não precisa dizer nada, senhora Monteiro. Minha pesquisa aqui está completa. Sua pesquisa? Sobre como o preconceito de classe afeta relações sociais. Esta casa foi um laboratório perfeito. Amanda fez uma pausa. A senhora foi um caso de estudo fascinante sobre como o privilégio econômico pode mascarar insegurança profunda. Insegurança? Sim. Pessoas verdadeiramente seguras de seu valor não precisam diminuir outras para se sentirem superiores. O preconceito quase sempre nasce do medo. Medo de quê? De descobrir que nascimento e dinheiro não garantem superioridade intelectual ou moral. A senhora me atacou porque eu representava essa ameaça, uma pessoa inferior socialmente que possuía conhecimentos que a faziam questionar sua própria importância. A análise clínica e precisa foi como uma cirurgia sem anestesia na alma de Verônica. Roberto me contou sobre os contratos cancelados. Amanda continuou. Sinto muito por isso. Não era minha intenção causar problemas comerciais, mas você sabia que isso poderia acontecer? Sabia que preconceito tem consequências. A senhora escolheu demonstrar seus preconceitos publicamente diante de pessoas que valorizam educação e respeito humano. As consequências eram previsíveis. Roberto apareceu na sala. Amanda, o motorista está esperando? Sim, senhor Monteiro. Obrigada por toda a gentileza. Amanda, Verônica disse desesperadamente. O que eu faço agora? Amanda se virou, seus olhos mostrando não crueldade, mas uma compaixão que Verônica não merecia. A senhora aprende.
Aprende que valor das pessoas não se mede por conta bancária. Aprende que inteligência existe em todas as classes sociais. E aprende que tratar alguém com desrespeito por preconceito pode ter consequências que vão muito além do que imagina. Mas minhas amigas, meus contratos, tudo pode ser reconstruído, senhora Monteiro. Mas apenas se a senhora realmente mudar. Se continuar vendo pobres como inferiores, continuará enfrentando as mesmas consequências. Amanda se dirigiu à porta, mas se voltou uma última vez. A senhora tem privilégios que eu nunca tive. Use-os para fazer diferença positiva, não para diminuir pessoas. Essa é a única forma de recuperar o respeito que perdeu. A porta se fechou, deixando Verônica sozinha na mansão vazia, enfrentando pela primeira vez as consequências reais de seus preconceitos. Ela havia perdido funcionários, amigos, contratos e reputação. O mini-clímax da queda total havia chegado. Verônica estava no fundo do poço, isolada e humilhada, forçada a encarar a verdade sobre si, mesma que Amanda havia revelado com precisão cirúrgica. A madame havia caído, e agora precisaria decidir se aprenderia com a queda ou se afundaria ainda mais em seus preconceitos destrutivos. Uma semana havia se passado desde a partida de Amanda, e a mansão dos Monteiro havia se transformado em um mausoléu do isolamento social. Verônica vagava pelos corredores vazios, confrontada diariamente com as consequências devastadoras de seus preconceitos. O telefone, que antes tocava incessantemente com convites sociais, agora permanecia mudo. As poucas ligações que recebia eram de conhecidos cancelando eventos, ou pior ainda, esquecendo de convidá-la para reuniões que aconteciam há anos. Na segunda-feira, chegou a gota d'água. Verônica abriu o jornal local e encontrou uma matéria que a fez sentir como se levasse um soco no estômago. Jovem da periferia, conquista bolsa internacional, após pesquisa sobre preconceito de classe. A reportagem contava a história de Amanda Silva, uma brilhante doutoranda que, trabalhando como empregada doméstica, conduziu pesquisa pioneira sobre discriminação social em ambientes de elite. A matéria mencionava discretamente que a pesquisa havia sido realizada em uma residência da zona nobre da cidade, sem citar nomes, mas qualquer pessoa do círculo social de Verônica saberia exatamente de onde se tratava. Pior ainda, a reportagem incluía uma foto de Amanda sorrindo ao lado de Sra. Benedetti em um evento acadêmico, com a legenda: pesquisadora brasileira será destaque em conferência internacional sobre dinâmicas sociais. Roberto entrou na sala de estar carregando uma xícara de café. Ele mesmo havia preparado, já que não tinham mais funcionários. Viu o jornal? Ele perguntou, sua voz carregada de uma tristeza que Verônica nunca havia ouvido antes. Vi, Verônica. Preciso te contar algo. Roberto se sentou pesadamente na poltrona oposta. Recebi uma ligação do clube ontem. Estão reavaliando nossa associação. Como assim reavaliando? A diretoria recebeu queixas sobre nosso comportamento inadequado com funcionários. Aparentemente, vários sócios ficaram constrangidos com o que aconteceu no jantar. Verônica sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. O clube era o centro de sua vida social há 15 anos. E tem mais, Roberto continuou, evitando seu olhar. A empresa perdeu 3 contratos esta semana. A comunidade empresarial é pequena, Verônica. Palavra se espalha rápido sobre questões de caráter. Questões de caráter. É assim que estão chamando. Dizem que quem trata funcionários com desrespeito não pode ser confiável em negócios importantes. Verônica se levantou e caminhou até a janela, observando os jardins que Amanda havia ajudado a cuidar. Pela primeira vez, percebeu como a casa parecia morta, sem a presença da jovem. Roberto, o que vamos fazer? Não sei, Verônica. Sinceramente, não sei. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas
pelo tic-tac do relógio antigo. Um som que antes passava despercebido, mas que agora ecoava como uma contagem regressiva para o fim de tudo que Verônica conhecia. À tarde, ela decidiu sair para fazer compras, esperando encontrar algumas das antigas amigas no shopping de luxo que frequentavam. Ao entrar na loja preferida, encontrou Silvia e Patrícia experimentando vestidos. Silvia, Patrícia, Verônica chamou, forçando um sorriso. As duas se viraram, e Verônica viu algo que a gelou até os ossos, no constrangimento puro estampado em seus rostos. Ah, Verônica, Silvia disse friamente. Como você está? Estou bem, obrigada. Que bom encontrá-las. Fazia tempo que não nos vemos. É, Patrícia respondeu secamente. Temos estado ocupadas. O silêncio constrangedor se estendeu até que Silvia quebrou a tensão da pior forma possível. Verônica, ouvimos sobre Amanda. Que história incrível! Uma doutoranda trabalhando como empregada para fazer pesquisa. Genial! É uma pena que ela tenha vivenciado situações desagradáveis durante a pesquisa, Patrícia acrescentou com um olhar significativo. Verônica percebeu que suas antigas amigas estavam se referindo a ela como situação desagradável que Amanda havia vivenciado. Ela era agora o exemplo negativo na história de sucesso da jovem. Bem, precisamos ir, Silvia disse abruptamente. Temos almoço no clube. O clube? Não sabia que havia algo hoje. É um evento privado, Patrícia respondeu, para membros em boa situação. A frase foi como uma lâmina afiada. Elas saíram da loja deixando Verônica sozinha entre as roupas caras que já não faziam sentido. Em sua nova realidade. Naquela noite, Verônica se sentou sozinha na mesa de jantar para 12 pessoas, comendo uma refeição simples que ela mesma havia preparado. A ironia não passou despercebida. Pela primeira vez em anos, estava fazendo de trabalho que sempre considerou inferior. Enquanto lavava a louça, algo que não fazia desde a juventude, Verônica se viu pensando em Amanda. Como a jovem havia mantido dignidade absoluta, mesmo sendo tratada com desrespeito, como conseguira estudar e trabalhar simultaneamente. Como havia transformado humilhação em oportunidade acadêmica. Pela primeira vez, Verônica começou a questionar não apenas suas ações, mas suas crenças fundamentais sobre valor humano e classe social. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma voz desconhecida. Senhora Monteiro? Sou jornalista do jornal local. Gostaríamos de uma entrevista sobre a pesquisa da doutoranda Amanda Silva. Segundo fontes, ela realizou o estudo em sua residência. Verônica desligou abruptamente, mas percebeu que não poderia fugir para sempre. A história havia se tornado pública, e ela era o exemplo vivo de preconceito que Amanda estudara. Subiu para o quarto e se olhou no espelho. Pela primeira vez, viu não uma madame poderosa, mas uma mulher de meia idade que havia perdido tudo por orgulho e preconceito. As lágrimas vieram finalmente, não de autopiedade, mas de vergonha genuína. Vergonha de como havia tratado Amanda, vergonha de seus preconceitos, vergonha de ter desperdiçado a oportunidade de conhecer uma pessoa extraordinária. O mini-clímax do fundo do poço havia chegado. Verônica estava completamente isolada, sem amigos, sem status social, sem funcionários, enfrentando as consequências devastadoras de seus próprios preconceitos. Mas pela primeira vez, em vez de culpar outros, ela começou a questionar a si mesma. Era o momento mais solitário e doloroso de sua vida, mas também o mais necessário. No silêncio absoluto da mansão vazia, Verônica finalmente teve que enfrentar a verdade sobre quem havia se tornado e decidir se queria mudar ou afundar ainda mais em sua própria amargura. A escolha estava diante dela: permanecer no fundo do poço ou começar a difícil jornada de reconstrução de seu caráter.
2 semanas no fundo do poço foram suficientes para Verônica tomar a decisão mais importante de sua vida. Não conseguia mais viver consigo mesma sabendo o mal que havia causado a Amanda e quantas oportunidades havia desperdiçado por puro preconceito. Na manhã de terça-feira, ela ligou para Roberto no escritório. Roberto, preciso do contato de Amanda na Itália. Por quê? Porque preciso pedir desculpas reais, e fazer algo concreto para reparar o estrago que causei. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Verônica, você tem certeza? Amanda está bem, seguindo em frente. Eu não estou bem. E não vou ficar enquanto não fizer o que é certo. Roberto enviou o contato e Verônica passou horas ensaiando o que diria. Quando finalmente ligou, Amanda atendeu com a mesma voz serena de sempre. Alô, Amanda. Aqui é Verônica Monteiro. Senhora Monteiro. Que surpresa, como está? Estou mal, Amanda. Muito mal. E ligo para pedir suas desculpas. Desculpas sinceras pelo que fiz com você. Houve silêncio do outro lado. Sei que palavras não são suficientes. Verônica continuou. Sei que causei dor, humilhação e que tentei destruir sua autoestima por puro preconceito. Estava errada, completamente errada. Agradeço o pedido de desculpas. Amanda respondeu cuidadosamente. Mas não é só isso. Quero fazer algo concreto, algo que realmente faça diferença. Como assim? Estou criando um fundo de bolsas de estudo para jovens de baixa renda que querem fazer graduação e pós-graduação. Começarei com R$200 mil. O dinheiro que ia gastar em reformas desnecessárias na casa. Amanda ficou em silêncio por um longo momento. Isso é significativo. E tem mais. Quero que você seja a coordenadora acadêmica do programa. Se aceitar, você entende melhor que ninguém os desafios que jovens pobres enfrentam para estudar. Senhora Monteiro, Verônica, por favor, me chame de Verônica. Verônica, por que está fazendo isso? Porque aprendi algo que deveria ter aprendido há décadas, que o valor das pessoas não se mede por conta bancária. Que eu desperdicei anos sendo preconceituosa em vez de usar meus privilégios para fazer diferença. O real. E como sei que isso não é apenas culpa momentânea, a pergunta direta não surpreendeu Verônica. Amanda sempre havia sido franca. Porque já comecei. Ontem procurei 3 organizações que trabalham com educação popular. Quero entender como funciona. Quero aprender sobre as dificuldades reais que jovens pobres enfrentam. Você foi pessoalmente. Fui, e foi revelador. Conheci jovens brilhantes que trabalham durante o dia e estudam à noite. Vi mães que voltaram à escola aos 40 anos. Vi talentos extraordinários que nunca tiveram oportunidades. Verônica fez uma pausa, emocionada com as memórias dos últimos dias. Amanda, uma garota de 18 anos, me mostrou poemas que escreve. São lindos, profundos. Ela trabalha numa fábrica das 6 às 2, estuda à noite e ainda encontra tempo para escrever. Eu, que sempre tive tudo, nunca criei nada de valor na vida. E o que pretende fazer especificamente? Além das bolsas, quero criar um programa de mentoria. Conectar jovens talentosos com profissionais que podem orientá-los. E quero que seja público. Meu nome, minha cara, assumindo publicamente que mudei de posição sobre classe social. Amanda permaneceu silenciosa, processando a proposta. Há uma coisa a mais. Verônica continuou. Quero usar sua pesquisa. Quero que ela seja publicada com meu nome real, como exemplo de como o preconceito de classe destrói relacionamentos e oportunidades. Quero que outros aprendam com meus erros. Você está preparada para isso? Será exposta publicamente como exemplo negativo. Já sou exemplo negativo, Amanda. A diferença é que agora quero que isso sirva para educar, não apenas para me envergonhar. Nos dias seguintes, Verônica mergulhou de cabeça no projeto. Visitou escolas públicas, conheceu estudantes, ouviu histórias que a fizeram chorar de vergonha por seus preconceitos passados.
Na quinta-feira, recebeu uma ligação inesperada. Senhora Monteiro, aqui é Marina, da Organização Juventude Educadora. A senhora poderia vir aqui hoje? Temos uma surpresa. Quando chegou à organização, encontrou Amanda esperando na recepção. Você voltou? Vim para o lançamento oficial do programa de bolsas. Se você realmente quer fazer isso, vamos fazer direito. Entraram juntas na sala onde aguardavam 15 jovens, os primeiros contemplados pelas bolsas de estudo. Verônica os observou. Diferentes idades, cores, histórias, mas todos com o mesmo brilho nos olhos que havia visto em Amanda no primeiro dia. Estes são nossos primeiros bolsistas, Amanda explicou. Cada um tem uma história de superação. Cada um tem potencial extraordinário que apenas precisava de oportunidade. Um jovem se levantou. Senhora Verônica, sou Carlos, tenho 19 anos. Trabalho desde os 14 para ajudar minha mãe. Sua bolsa vai me permitir estudar engenharia sem precisar trabalhar à noite. Obrigado por acreditar em pessoas como eu. Verônica sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas eram lágrimas diferentes. Não de vergonha, mas de propósito encontrado. O obrigada sou eu, ela respondeu. Vocês estão me ensinando sobre coragem, determinação e sobre como o talento existe independente de condições sociais. Amanda se aproximou. Verônica, há algo que preciso dizer. Durante minha pesquisa, documentei não apenas preconceito, mas também capacidade de mudança. Você se tornou um caso de estudo sobre como pessoas podem quebrar barreiras mentais e transformar preconceito em ação positiva. Sério? Sua transformação será parte importante da minha tese. Mostra que mudança genuína é possível quando há coragem de enfrentar os próprios erros. Meses depois, no evento de formatura da primeira turma de bolsistas, Verônica subiu ao palco para discursar. A plateia incluía muitas das antigas amigas que a haviam rejeitado, agora curiosas sobre sua transformação pública. Há um ano, ela começou. Eu era uma pessoa que julgava valor humano por conta bancária. Perdi amizades, contratos, respeito e quase perdi minha alma por causa de preconceitos que me foram ensinados desde pequena. Ela olhou para Amanda na primeira fileira, que sorriu encorajadoramente. Mas aprendi que nunca é tarde para mudar. Aprendi que usar privilégios para incluir, em vez de excluir, é o único caminho para uma vida com significado real. O aplauso foi longo e sincero. Após o evento, Silvia se aproximou hesitantemente. Verônica, o que você fez? O programa de bolsas é inspirador. Eu gostaria de... Talvez possamos conversar sobre como... Posso ajudar? Verônica sorriu. Claro, Silvia. Sempre há espaço para quem quer fazer diferença real. O mini-clímax da redenção chegou quando Amanda se aproximou no final do evento. Verônica, você conseguiu. Transformou o erro em oportunidade, preconceito em inclusão. Isso é mudança real. Aprendi com a melhor professora. Verônica respondeu, abraçando Amanda pela primeira vez como uma igual, como uma amiga. A história que começou com preconceito cruel terminava com transformação genuína, provando que pessoas podem mudar quando têm coragem de enfrentar seus erros e transformá-los em ações concretas de reparação e crescimento. Quantas vezes você já viu alguém ser diminuído só por onde nasceu ou pelo que veste? Essa história mostra que respeito vale mais que qualquer título ou fortuna. Se você acredita que dignidade não tem preço, deixa o like agora e comenta. Respeito não tem classe social. Quero saber, você já viveu ou presenciou algo assim? Compartilha aqui nos comentários. Sua voz pode inspirar mais gente a mudar a forma como enxerga o próximo.